Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Papo de Redação desta segunda-feira. Hoje é dia 25 de novembro, o episódio de número 376. Eu sou o Lucas Luquezzi e agradeço demais a sua companhia de hoje, né, nesse podcast dessa segunda-feira. A gente vai trazer aqui, daqui a pouquinho, uma entrevista muito especial com a vereadora reeleita Tuty Lopes, do Podemos. E você é o nosso convidado a acompanhar o nosso papo aqui, o nosso papo de redação de hoje, né, para você conhecer quem é a vereadora reeleita Tuty Lopes, né, um pouco mais do trabalho dela, né, porque a gente está num ciclo de entrevistas com os vereadores eleitos, para a gente poder realmente conhecer os seus posicionamentos, o que eles fazem da vida, né, e as expectativas para esse próximo mandato, esses próximos 4 anos. Para você participar, você pode enviar sua sugestão de matéria ou de entrevista, uma ocasião especial, uma ocasião posterior. É o 999715300. Esse é o canal para você enviar para a gente suas sugestões, suas críticas também, por que não? E também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você participar, gente. Então, daqui a pouco também nós vamos ter algumas notícias que vamos repercutir aqui no dia de hoje, né? Por exemplo, notícias envolvendo polícia. Uma mulher morreu afogada no balneário Cauamé. E a gente vai falar também daquele caso, um pouco dos bastidores daquela ocorrência que a gente acompanhou de um ciclista que morreu após ser atropelado por um motociclista bêbado. Daqui a pouco a gente fala a respeito desses assuntos aí. Então, minha gente, a nossa entrevistada de hoje, ela é advogada, formada em Direito, obviamente, e também é conhecida por ser filha do ex-deputado federal Edio Lopes. Em 2020, ela foi eleita vereadora de Boa Vista pela primeira vez com 1.363 votos. E em 2024, ela conseguiu dobrar essa votação para 2.704 votos. Durante o primeiro mandato, ela também se notabilizou, além do seu trabalho, né, como vereadora, por ter se afastado depois de descobrir um câncer nos ovários. Então, quero desejar aqui as boas-vindas à vereadora batalhadora Tuty Lopes. Seja muito bem-vinda, vereadora, ao nosso podcast. Obrigada, Lucas. É uma satisfação enorme estar aqui no Papo de Redação, juntamente com você, com todo o Grupo Folha e as pessoas que vão ouvir. É sempre uma oportunidade excelente a gente poder vir falar do nosso trabalho, falar da nossa vida também. Me sinto muito satisfeita em estar aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite. Agora eu queria tirar uma curiosidade. Quem foi que apelidou você de Tuty? De onde que veio esse apelido? Pois é, Tuty é um apelido de infância, né? Eu sou nascida praticamente, nasci em Boa Vista, mas fui criada até início da adolescência no interior, né? Em Mucajaí, ali. Meu pai foi administrador de uma vila chamada Vila do Tamandaré. Todo mundo sabe nossa história, porque eu sempre conto. E desde ali eu tenho esse apelido. Eu acho que quem nasce no interior, já o nome de batismo muda já, né? Então, assim, sempre fui conhecida como Tuty. E aí, ao ingressar na vida política, eu iniciei da forma como as pessoas me conhecem, né? Uhum. E como é que, em que momento realmente você considera que é um marco da sua entrada na vida política? Um marco, assim, a política, eu sempre fui cercada de política, né? Em casa, desde pequena, sempre acompanhei meu pai politicamente, sempre acompanhei nas agendas no interior, sempre tive vontade de estar ali, ouvindo, né? Mas nunca tive, não me via com a coragem de ingressar de uma forma ativa, né? Mas sempre estive nos bastidores, e aí tem uma hora que a gente percebe que a gente tem como contribuir também. Então, foi a partir daí, né, dessa minha longa jornada, dentro de um cenário de bastidores, eu entendi que eu podia também, podia fazer alguma coisa também diferente através da política. Foi quando, em 2020, a gente deu os primeiros passos aqui, saindo candidata pela primeira vez. Você, naquele momento, já era advogada, né? Já era advogada, já. Sou advogada desde 2009. Sim. E, assim, na tua área de advocacia, você militou de uma forma especializada em alguma área especial? Como é que foi? Sempre na área de família. E também pelo fato da gente andar muito e adquirir conhecimento, conhecer pessoas e amizade, eu também sempre atuei ajudando pessoas, né? No interior, que pelo fato de amizade precisava. Então, eu também tive essa militância, digamos que uma militância gratuita também, com muitas pessoas que cercavam a gente, né?
Então, acho que juntou tudo, assim, chegou uma hora que eu vi que eu tinha que participar também, que eu tinha que estar ali também, que eu podia fazer algo diferente. E o seu pai, o Edio Lopes, ele é o seu padrinho político? Eu conheci a política através do meu pai, né? Você Sempre. considera ele como um padrinho? Sim. Sim. A minha boa referência política. Sim. Muito se há essa dúvida. Por exemplo, a prefeita Nega, ela é o que para você? Ela é minha madrasta. É madrasta, né? Não é sua mãe, como muita gente acho que deve pensar, né? Mas mais de 40 anos, né? Criou a gente desde pequeno. Sim. Entendi. Agora, qual é a sua base eleitoral, Tuti? Da onde que você traz tantos votos, né? Como foi nessa última eleição, uma eleição de alto nível, eu diria, porque se a gente for analisar na última eleição, o menos votado teve 970 votos. Então, na faixa dos 3 dígitos, né? Agora a gente tem a vereadora menos votada teve pouco mais de 2.000, né? Uhum. Então, assim, foram votações expressivas. Você teve quase 3.000 votos. De onde que vem essa votação? A minha votação, ela veio, assim, da gente manter, né? Primeiramente, uma base sólida, né? De pessoas, de grupo, e manter ativos 4 anos no trabalho. Então, quando começou o período eleitoral oficial, eu não tive dificuldades em caminhar, porque como já era algo do nosso cotidiano, dos 4 anos, a gente não teve que romper barreiras como, nunca mais vi você fazendo nada, você... não fui atendida, você mudou o número do telefone, ninguém achou mais depois, você é inacessível. Então, a gente, graças a Deus, não teve essa barreira a romper, né? Então, a gente levou como algo gradativo, né? Que foi um processo de evolução. A gente caminhou os 4 anos dessa forma, de uma forma muito fora do gabinete também, e aí, durante o período eleitoral, a gente consolidou isso, né? Então, acredito que o nosso público, ele tem essa base sólida. E a gente sempre procurou trabalhar muito também pelos bairros mais distantes. Então, assim, o maior resultado da nossa eleição foi nos bairros mais distantes da Vinda Venezuela para frente, e a área rural e indígena, né? Que eu continuei como a vereadora mais votada da área rural e indígena. Mas você acha que foi uma eleição fácil, regular? Qual foi a tua avaliação? Super difícil. Por que, assim, exatamente? Super difícil, porque... você lida, quando você trabalha política, você lida muito com as expectativas das pessoas. Então, a gente vem de um cenário que não é de hoje, né? Um cenário, talvez, de descredibilização, né, da política. Então, quando você você diz que você faz diferente, que você tem trabalho para você mostrar, você entrega uma cartilha que está ali, registros, datas, né, do que você fez seus 4 anos. Então, você começar a resgatar nas pessoas a esperança de que tem alguém que está ali fazendo, cumprindo o seu papel, que de fato é um papel do vereador, né? Então, acredito que essa é uma barreira que todos tivemos que romper, né? Então, reeleição não é fácil para ninguém, né? Então, mas quando você tem trabalho, quando você tem um propósito, quando você tem um compromisso, eu acredito que você consiga, assim, resgatar nas pessoas, né, essa visão de que tem sim alguém que merece estar lá de volta. Não é todo mundo que tem que renovar todo mundo, né? Tem pessoas que merecem continuar o trabalho. Que tipo de trabalhos que você acha que foram determinantes na hora de você fazer as suas reuniões, né, e convencer esses eleitores de que você realmente merecia ser reeleita? A gente sempre se posicionou por um trabalho voltado para a educação do nosso município, através de um diálogo permanente com escolas. A gente se posicionou como quem tem um trabalho voltado para crianças com deficiência, pautas ligadas à mulher, porque eu faço parte, sou presidente da Comissão da Mulher, então a gente também trabalha essas pautas. A gente trabalhou muito com indicações de infraestrutura, de melhorias de bairros que deram certo. Então, a gente consolidou na campanha o que a gente fez que deu certo. E o que a gente fez que deu certo não foi nada que não seja ouvir as pessoas e correr atrás das soluções, né? Juntamente com o prefeito, juntamente com o secretário. Então, foi isso. Eu acho que é você tratar da forma simples como tem que ser, né? Da forma mais simples como tem que ser o trabalho de um vereador. Não adianta a gente vir com nada extraordinário que não seja, de fato, uma atribuição ou que seja algo que um vereador nem vai conseguir alcançar, né? Então, acho que a gente tratar, de fato, o papel de vereador é esse aqui. Eu fiz assim, a gente consegue continuar assim. Eu acho que essa transparência,
né, é o que a gente levava para dentro das nossas reuniões na campanha. Vereadora, o que significa essa função de vereador, né? Você descobriu isso em 4 anos, ou antes de você se candidatar lá pela primeira vez, você já sabia o que se tratava de um vereador, o que faz um vereador? O que você entende por essa função? Eu já sabia, desde quando eu pensei em ser candidata a vereadora em 2020, que é de fato a gente representar a vontade da população, das pessoas. A gente não tem que ter lado determinante A nem B, a gente tem que estar de fato do lado da população. E quando a gente está do lado da população, a gente consegue ouvir e consegue fazer com que os principais autores daquela demanda sentem numa mesa e busquem junto, dentro de uma sinceridade, uma solução. Mas na política, às vezes, se exige até uma questão de, acho que até de sobrevivência na política, você declarar um lado. Por exemplo, hoje existe aqui em Roraima uma grande polarização entre 2 grandes grupos políticos, um grupo político do governador Antônio Denário, o grupo da ex-prefeita Tereza Surita, que foi rival do Denário na última eleição. Você se declara pertencente a algum grupo político desse? Desde o início faço parte da base do prefeito Arthur. Por que você se declara dessa base? Porque é um trabalho que a gente anda e vê resultado. Eu acho que quem está no dia a dia da população consegue identificar isso. É um trabalho que a gente vê, que chega realmente para as pessoas e a gente tem tranquilidade para fazer também o nosso trabalho sem nenhum tipo de pressão enquanto vereadora. Eu não tenho nenhum tipo de pressão quanto ao meu trabalho. Eu faço meu trabalho de uma forma independente, mas eu consigo ter uma facilidade ampla de diálogo com as pessoas que podem trazer aquele retorno que as pessoas aguardam. Eu acho que isso é que a gente trazer resultado. Ao invés de a gente entrar numa briga onde todo mundo sai perdendo, principalmente a população, a gente está ali favorável ao quê? A um diálogo. Sim. Então, acho que quando a gente trata as coisas assim, eu acho que traz resultados. Você acha que, mesmo se declarando da base do prefeito Arthur, você tem essa liberdade de ser uma pessoa independente, né? Com certeza. Sim. Assim, em relação ao seu próximo mandato, né, como agora para esses próximos 4 anos, de 25 a 28, quais que serão as prioridades do seu segundo mandato agora? A gente continuar fazendo o nosso trabalho. Eu acho que em 4 anos deu certo, né? Os resultados falam por si. E a gente continuar da mesma forma. Gabinete aberto, continuar fazendo visita às pessoas, continuar ouvindo as demandas, continuar levando, através de projetos de lei, as pautas que são de extrema relevância para as pessoas. Os nossos próximos 4 anos vai ser da mesma forma. Vereadora, na eleição passada você se candidatou pelo partido PL, né? O Partido Sim. Liberal, que era o partido presidido pelo seu pai, o Edio Lopes, né? Agora você está no partido Podemos. Então, de certa forma, são partidos mais à direita. Você se identifica mais com esse espectro político? Você é de direita, esquerda ou é de centro hoje? Não, assim, eu politicamente me posiciono a favor do que é melhor para as pessoas. Então, antes eu era do PL, né, que era um partido que eu me identificava, mas por questões internas e regionais mesmo aqui da nossa capital, do nosso estado, não teve mais nenhuma viabilidade para eu permanecer. Né, onde eu fui acolhida pelo Partido Podemos e onde eu faço parte hoje. Mas eu me identifico com as siglas, sim com a ideologia das siglas. Tá, no caso, meio que à direita, né? Diria assim, né? Agora, como você, em algum momento, você deve ter sentido algum tipo de pressão, seja dos partidos políticos, seja de políticos, e da população, né? Porque às vezes tem algumas matérias que são mais polêmicas na Câmara Municipal, que exige um posicionamento, né? Que um posicionamento por um lado A vai desagradar o lado B, né? Como é que você lida com essas pressões, essas críticas? E se porventura em algum momento você já teve alguma crítica até destrutiva, porque a política é muito disso, né? Como é que você lida com isso? E como é que você pretende continuar enfrentando, né, nesses próximos anos? Desde o início, eu tive em mente assim, a gente quando vai votar os projetos na Câmara, a gente tem 3 opções. A gente tem voto sim, voto não e voto A de abstenção. Eu nunca optei em votar o A, porque eu acredito que a gente tenha que dar um posicionamento, ainda que não seja o posicionamento que agrade de uma forma unânime. De fato, tem pautas que nunca vai agradar de forma unânime, mas eu acredito que o diálogo, eu acredito que se manter acessível, atender as pessoas, tentar de uma forma melhor se aprofundar sobre aquela pauta faz com que você faça
tome a sua melhor decisão conforme aquela análise, né? E olhar a questão jurídica também, tem muitas coisas que infelizmente se esbarram na questão de jurídica, de impedimento de nós na Câmara iniciarmos, tem matérias que nós legalmente não podemos iniciar, depende do Executivo, então eu acredito que a gente se agarrar nisso para não criar expectativas rasas ou expectativas de inverdades para as pessoas, eu acho que é um caminho também. Então, às vezes, a gente, na hora de votar, a gente não consegue agradar todo mundo, mas eu acredito que você fazendo toda essa análise, você tem que tomar um posicionamento, ainda que seja o sim, ainda que seja o não, mas se abster nunca. O que a população pode esperar de você nesses próximos 4 anos? Pode esperar a continuação de um trabalho, né, de uma vereadora atuante, que mesmo em dias muito difíceis, seguiu firme com compromisso. Ser vereador hoje é uma demonstração de amor pela nossa cidade, pelas nossas pessoas. Eu não imagino um vereador exercendo o seu papel se ele de fato não amar as pessoas, porque é um trabalho que você tem que lidar com pessoas, com problemas de grupos, problemas de pessoas. Então, é algo que você realmente tem que colocar dedicação, compromisso e amor nisso. Então, é assim que a gente vai seguir os nossos próximos 4 anos. Vereadora, você pretende concluir o seu mandato? Porque a gente tem uma eleição batendo a porta agora com algumas opções, né, que alguns vereadores, às vezes, eles cogitam nessas opções, como deputado estadual, federal. Eu queria saber de você. Você tem um posicionamento definido já sobre se pretende realmente concluir seu mandato agora? Sim, pretendo concluir o meu mandato. Então as pessoas podem ter garantia de que você vai concluir esses próximos 4 anos. Vereadora, você pretende disputar a eleição da mesa diretora para algum cargo ou já tem uma posição definida para apoiar alguém? Eu acredito que nos próximos dias a gente consiga ter mais clareza quanto a algumas definições, né? Eu acredito que os 23 vereadores têm o mesmo direito de disputar. Quem tiver interesse e acreditar que junte as melhores condições para ser presidente, para ter o controle da Câmara no sentido de fazer algo também diferente, é uma casa super importante a nível de Estado e a gente tem que ter tem uma roupagem, né, desse nível. Então, acredito que todos nós tenhamos as mesmas condições, acredito que isso vai depender de quem consiga articular melhor na questão do unir, né? Unir mais pessoas em volta em apoio. Eu acho que os próximos dias aí, virando o mês para dezembro, a gente já tenha definido quantas chapas vão disputar, quem serão os autores disso, e a gente, obviamente, como todos os 23 vereadores, a gente está ali. Agora, deixa eu ser provocativo a você, né? Porque, por exemplo, os bastidores, eles cogitam, pelo menos a informação que circula nos bastidores é que, pelo menos, de cabeça, que 4 nomes já se colocaram, né? A Djalma, o Adnan, o Vavá, o Júlio, até o Júlio Medeiros, né? Para você, quem é o mais preparado para ser presidente? Meu nome também à disposição. Acho que todos colocaram seu nome à disposição. Então você não descartaria você disputar a presidência? Não descartaria, assim como eu acho que nenhum descarta. Uhum. Eu acho que é isso. A gente está ali, quem tiver mais condições de estar à frente, de compor a mesa, eu acredito que vai dar certo. Eu acho que é isso. Acho que todos têm as mesmas condições, todos têm o mesmo direito de disputar. Então, eu não vejo ali um preferido dentre esses que você citou. Todos são colegas super atuantes, fazem parte daqueles vereadores que eu sempre dizia nas reuniões, tem sim quem trabalha, não é só eu que trabalho, tem outros colegas que eu vejo que trabalham também, esses também têm um trabalho pela nossa cidade, e acredito que reúnam condições sim de fazer um trabalho excelente também à frente da Câmara. Vereadora, em 2022 você descobriu um câncer, né, agressivo, que inclusive teve uma ampla repercussão aqui na nossa sociedade, aqui em Roraima de modo geral, né, inclusive teve homenagens das pessoas, da população de modo geral, dos seus amigos e dos vereadores, né? A gente lembra que, inclusive, quase todos os vereadores rasparam a cabeça em homenagem a você, uma demonstração de força para você no seu tratamento. Queria saber de você se você já está enfrentando esse tratamento, se já superou a pior parte. Como é que você está hoje de saúde? Eu acredito muito que o pior já passou. A gente que enfrenta um diagnóstico desse, a gente sabe que não é do dia para a noite como a gente queria. Assim, a gente não recebe uma cartinha em meses do médico dizendo que pode ficar despreocupado. É algo que a gente tem que cuidar, né? A medicina fala em 5 anos, né, de cuidados, né, de alerta, mas a gente que é cristã, que acredita em Deus, a gente vive
né, todos os dias a nossa cura através da fé. Então, acredito muito que o pior já passou. Então, mas segue, né, nesse tratamento protocolar, né? Sigo. E sim, tem protocolos que a gente tem que cumprir. Né? Entendi. Com que frequência que você vai no médico, assim? Eu ia a cada 21 dias, né? Uhum. Agora a gente já está com um tempinho maior para poder retornar. Aí a gente vai, refaz exames. E essa é a rotina de todo paciente oncológico. Nesse momento em que você recebe esse diagnóstico, de onde que você tirou forças para poder enfrentar? Deus. Sim. Deus, que a gente tem que ter muita fé. Porque a fé é algo que move a gente, né, para seguir. Se você não consegue seguir num caminho desse se você não acreditar que vai dar certo. E você só consegue acreditar se realmente você tiver uma conexão muito forte com Deus, né? Porque é uma luta que não é fácil, né? Para a medicina também não é fácil, mas a gente tendo fé, a gente consegue sim. Todos os dias a gente tem que estar ali revestido de fé. Você, em algum momento, por conta desse diagnóstico, pensou em tirar o seu nome da possibilidade de se reeleger? Não. Sempre Sim. ficou convicta de que... Sim, porque eu sempre acredito que o pior já foi. Uhum. Né? Foi lá atrás, quando a gente teve que passar por uma cirurgia de alta complexidade. Né? Então, a gente passou aquilo ali e eu acredito que o pior ficou ali. Né? Agora é um protocolo que a gente cumpre e o que de fato importa é como a gente se sente. Eu me sinto muito bem, estive ativa a campanha inteira, né? Todos os dias, né? E hoje estou aqui também. Essa história de superação, de certa forma, em algum momento, você buscou usar isso politicamente para sua imagem, para tentar atrair as pessoas, dizendo que você é uma pessoa que está capaz para o que der e vier? Eu acho que é a leitura que as pessoas fazem, né? Eu acho que melhor do que você levantar isso é como as pessoas te veem. Então, acho que a forma com que a gente caminhou durante aquele momento difícil fez com que as pessoas enxergassem na gente isso. Alguém que não desiste, alguém que tem muita fé, né? Alguém que superou algo muito difícil, que supera todos os dias, alguém que tem muita vontade de viver, de contribuir, alguém que viu através do trabalho algo que fizesse eu me sentir útil. Então, passar aquilo e saber que eu podia contribuir, ser útil através do nosso trabalho como vereadora, participando de ações, protocolando projetos, também fez com que me ajudasse nesse meu processo, né, de cura. Então, acho que essa é a leitura que as pessoas fazem, né? Porque melhor do que a gente dizer é como as pessoas leem a gente. Eu acho que essa é a leitura que as pessoas fazem de mim, pela forma com que a gente conduziu. Vereadora, agora nessa próxima legislatura, agora vão ser 7 mulheres. Né? Você, nessa última legislatura, não lembro quantas mulheres eram, né? 4. Eram 4, né? 4 mulheres, né? Como é agora nesse momento, né? Agora a bancada que cresceu aí 75% em relação à atual. Como é que você enxerga esse cenário, né? Que eu vejo particularmente positivamente, né, para as mulheres na política. Você acha que isso é uma oportunidade de, com mais mulheres na política, ter mais pautas que antes não eram observadas pelas pessoas? Eu vejo como um cenário super favorável, né? A gente sai à frente aí de diversas outras câmaras municipais que não tiveram, né, a mesma evolução. Então, hoje a gente tem a maior bancada da Câmara vai ser a bancada feminina, por 7 vereadoras. Então, a gente vai fortalecer ainda mais essas pautas que são tão importantes e tão inerentes a gente. Não é que a gente vai discutir só pauta de mulher, mas quando for pauta de educação, pauta de saúde, pauta social, eu tenho certeza que a gente vai vir com a mão mais forte ali, unidas, né, as 7, para a gente poder, de fato, fazer um trabalho ainda com mais excelência. Então, é favorável. Vereadora, tem algum detalhe da sua vida pessoal que, de certa forma, você leva para a Câmara Municipal? Alguma característica pessoal forte que você busca imprimir no seu trabalho? A característica minha? Isso. De ser uma pessoa, por exemplo, uma pessoa batalhadora, uma pessoa gentil. Capacidade. Eu me sinto capaz, como qualquer um outro vereador que está lá, de fazer um bom trabalho. Sempre tive isso. Mesmo doente, eu nunca olhei como se eu estivesse abaixo. Sempre na mesma estatura que todos os outros. Capacidade.
Vereadora, você tem alguns minutinhos aí para fazer algumas considerações finais, né, sobre o seu trabalho, alguma coisa que você gostaria de destacar, se pudesse falar para as pessoas. Agradecer aqui a oportunidade, Lucas. É sempre muito bom a gente vir fazer a prestação de contas do nosso trabalho, falar da nossa vida também, do nosso dia a dia. Quando a gente visita as pessoas, a gente entra nos lares, a gente entra na privacidade. Então, a gente, da mesma forma, também tem que entender que as pessoas também querem saber o que a Tuti faz, a Tuti Mãe, enquanto pessoa. E a gente sempre se mostrou bem aberta quanto a isso. E a gente vai seguir os nossos próximos 4 anos com muita saúde, né, fazendo trabalho, mostrando sempre com muita transparência qual que é o papel de vereador, sempre dando retorno para as pessoas e dizer para as pessoas que elas podem continuar contando com a gente, seja lá na Câmara, seja pedindo para eu ir ao bairro, seja pedindo para eu ir à casa, seja na minha casa também atendendo. Então, a gente vai seguir os nossos próximos 4 anos acreditando que essa é a boa forma de fazer política. Esse é o papel de vereador, tá ali, tá pertinho, tá acessível. Vereadora, o que Boa Vista precisa melhorar e que, de certa forma, vai ter a sua atenção, você vai ter o seu apoio para poder fazer com que isso melhore? A educação especial. A gente precisa ter um olhar sempre muito atencioso, até mesmo porque cada ano que passa a gente vê que aumenta muito, né, o número de crianças que precisam desse retorno. Então, acredito que essa é uma das pautas que a gente tem que trabalhar e ter um olhar muito mais atencioso, a questão de acesso tanto na educação quanto na saúde também, né? Eu acredito que a gente tem que unir forças, né, ao prefeito, ao secretário, a todo mundo, para a gente poder entregar o melhor ainda para as pessoas. Ok, falei aqui com a vereadora Tuti Lopes, do Podemos, agradecer demais por você ter aceitado o nosso convite, vereadora, e assim como para você, a gente deseja para os outros 22 vereadores eleitos uma boa sorte, né, para que possam representar com maestria as mais de 470 mil vidas que esperam muito de vocês, né, nesses próximos 4 anos. Muito obrigado, vereadora. Obrigada, Lucas, e um abraço a todos. Vamos agora falar de algumas notícias policiais, gente. Uma mulher morreu afogada no balneário Cauamé, e a gente vai falar um pouco das informações que a gente tem a respeito desse caso, né? O corpo de Priscila Shirley de Souza, de 25 anos, que havia desaparecido enquanto tomava banho no rio do balneário Cauamé, no último sábado, foi encontrado por volta das 9 da manhã de domingo. A gente recebeu essas informações agora, né? No dia de hoje, na verdade. E segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, estava a cerca de 2 quilômetros da ponte o corpo dessa moça de 25 anos. Ainda de acordo com os bombeiros, Priscila estava com um companheiro no momento em que desapareceu. O homem informou aos bombeiros que os dois estavam juntos no rio e após alguns minutos ela sumiu. Ele chegou a procurá-la, mas não a achou no momento em que acionou o resgate. Imediatamente as buscas foram realizadas ainda na tarde de sábado, mas a equipe do Corpo de Bombeiros não conseguiu localizar o corpo no mesmo dia, continuando as buscas no domingo, encontrando às 9h18 da manhã o Instituto de Medicina Legal, que foi ao local para fazer a remoção do corpo, confirmou que Priscila morreu afogada. E a outra notícia, que inclusive teve muita repercussão nesse final de semana, é sobre a morte do ciclista depois de ser atropelado por um motociclista bêbado, né? Um ciclista morreu atropelado por um motociclista, gente. Isso aconteceu lá na Avenida Centenário, as imagens são impressionantes. Você pode acompanhar o vídeo desse momento em folhabv.com.br, mas eu vou falar o seguinte, que a identidade desse ciclista já foi divulgada. É o carpinteiro Germán Antônio Maureira Chauran, de 55 anos. Essa identificação foi feita pelo Instituto de Identificação Odílio Cruz, e ele é o ciclista que morreu atropelado por um motociclista bêbado na Avenida Centenário, no domingo, no bairro Cinturão Verde. Na hora do acidente, a gente sabe que a vítima não portava nenhum documento de identificação, e conforme o laudo, a causa da morte foi traumatismo crânioencefálico, né? Que é, na verdade, a nominação técnica, né, que a gente dá para esse caso aí de um acidente gravíssimo. No caso dele aí, que foi um traumatismo crânioencefálico, né, bateu aí a cabeça. Germán chegou a receber os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, mas não resistiu e morreu ainda no local do acidente.
O motociclista ALC, que apresentava sinais de embriaguez, ficou ferido, foi atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital Geral de Roraima. E após passar pelos exames periciais, o corpo foi liberado para sepultamento no Parque Cemitério Campo da Saudade. Se eu tivesse o nome desse cara aqui, certamente eu falava o nome dele completo. Mas como eu não tenho, né, eu só tenho as iniciais ALC, eu fico devendo dessa vez, né, gente? A vítima estava atravessando a avenida, principalmente que não ficou ligado nesse final de semana, nas notícias. Esse ciclista estava atravessando a avenida quando o motociclista que seguia na avenida sentido centro-bairro, em alta velocidade, o atropelou. Com o impacto, o Germán foi arremessado a alguns metros de distância depois, juntamente com a bicicleta. A moto também parou a alguns metros e ficou com a frente destruída. Inclusive, o painel arrancou do veículo, né? Que situação, gente. Câmeras de segurança registraram o acidente e, novamente, eu convido vocês a acompanhar lá no nosso portal folhabv.com.br o vídeo dessa tragédia, né? Nossa solidariedade à vítima, né? Mas pelas informações que a gente teve e o vídeo, o que dá para entender aqui é que os dois envolvidos foram imprudentes, né? O cara por ter atravessado a via, né? Assim, e o cara que estava em altíssima velocidade, bêbado, né? Onde já se viu uma coisa dessa, né, gente? E olha que o cara tá de motocicleta, devia tomar mais cuidado ainda, né? Não que isso não... evidentemente, o fato de você misturar o álcool com a direção, você já tá errado. Então você já tá colocando a sua vida e a vida das outras pessoas em risco, né? Então jamais misture álcool com direção, minha gente. Pelo amor de Deus. É por isso que Boa Vista ela tem um trânsito mega perigoso. Tem cidades grandes que não acontecem tantos acidentes como Boa Vista, né? Até em números, né? E proporcionalmente a gente vai lá nas alturas, né, gente? É lamentável, assim, a periculosidade do nosso trânsito aqui da nossa cidade de Boa Vista. Então, gente, agradecer demais a companhia de vocês aqui no Papo de Redação com os trabalhos técnicos de Fabiano Lopes, Rio Ferreira, John Hudson e Adão Figueiredo. Eu sou Lucas Luquezzi e convido vocês a acompanhar a nossa edição de amanhã, às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, com mais vereadores entrevistados, né? E agradecer demais convido vocês a seguir as nossas redes sociais no Instagram, no Facebook, no X e no YouTube. Eu convido você a acompanhar a minha rede social também lá no Instagram, como Lucas Luquezzi. Tem a Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E é isso aí, gente. Qualquer coisa, o Zap da Redação está aberto para você participar conosco. 999715300 e a seção de comentários do canal da Folha no YouTube aberta para você. Muito obrigado, minha gente. Que Deus abençoe vocês. Até amanhã, às 6 da tarde, aqui no Grupo Folha, se Deus quiser.